Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Bruno Mangueira, como eu apresentei aí no vídeo anterior. Professor Bruno Mangueira. O objetivo, entendeu? Talvez eu transforme num canal, provavelmente vou transformar esses vídeos, né, no caso aqui, em um canal, né, para que as pessoas que realmente se inscreverem tenham acesso a essas mensagens e também falem a respeito dessas mensagens, né. Eu quero deixar bem, vamos dizer assim, amplo, né, e aberto todas essas discussões no caso aí. Mas o objetivo, entendeu, dessa página, ou desse canal, ou dessas mensagens, né, no caso aqui, dessa rede de vídeos, né, que eu quero realmente trabalhar com todos vocês, e também comigo, quer dizer, com todos nós, falar a respeito da palavra de Deus, né. São pregações, são mini mensagens, né, e eu vou de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. A partir do momento que ele fala assim, Bruno, você para com isso daí, porque não é o momento, então, porque tem outra coisa para você, né? Porque realmente não é a minha vontade ainda. Isso através, por exemplo, da própria palavra, testificando no meu coração, através de uma outra pessoa. Se for realmente Todo-Poderoso de Deus, é lógico que, por exemplo, entendeu? Eu vou parar, né? Eu não vou continuar, entendeu? Agindo contra a vontade dele, pois eu sei que ele tem o melhor para mim, entendeu? E para todos nós em todos os sentidos. Mas enquanto ele permitir, enquanto ele me der essa chance de falar a respeito disso, isso é algo que, vamos dizer assim, que me torna muito feliz, que me completa. Falar a respeito da palavra de Deus. Tem uma página no Facebook também, um canal no Facebook que chama Seven Life, que trabalha a respeito de qualidade de vida, então eu trabalho muitas questões filosóficas, sociológicas, questões políticas atuais, né? Trabalho, é uma outra dinâmica, uma outra vertente. Falo a respeito de Deus, sim, entendeu, né? Mas como eu trabalho, por exemplo, com um público, entendeu, mais amplo, então, de certa forma, eu vou fazendo sempre um paralelo em relação a uma coisa e outra. A teologia, né? É uma passagem bíblica, mas é uma discussão, por exemplo, da sociologia, da psicologia. Então, eu vou sempre trabalhando isso daí. Lancei um livro recentemente, chama-se O Poder da Vontade, depois, posteriormente, posso aí falar para vocês a respeito desse livro. Mas o objetivo, entendeu, dessa rede de vídeos, né? E por que não um canal? Provavelmente eu vou transformar em um canal isso daqui, falar a respeito do que? Da palavra de Deus, né? Trazer esse conhecimento da palavra de Deus, permitir que Deus realmente fala através de minha vida, né? E atinja pessoas que realmente aí precisam ouvir essa palavra no tempo em que ela realmente for aí enviada a essa pessoa. Sabemos que a palavra de Deus ela tem poder. Então, de todas as ações relacionadas, por exemplo, à oratória, o que mais me completa é pregar a palavra, né? Talvez, entendeu, né? Eu estou sendo aí um pouco otimista em relação a isso daí, mas talvez através, por exemplo, dessa série de vídeos eu receba aí um convite, por exemplo, para pregar em algum lugar, né? Para fazer parte, por exemplo, de algum ministério aí e tal, relacionado aí a essa questão da palavra, que é um objetivo, entendeu, né? De vida também, né? E paralelamente a isso, trabalhar, por exemplo, questões relacionadas, por exemplo, a outras áreas do conhecimento. Mas quando se fala, por exemplo, de Bíblia, isso daí já é o que age mais profundamente em mim, né? Eu creio que em todos aqueles que acreditam na Bíblia como única regra de fé e prática, né? Que tem a Bíblia como algo realmente sagrado, né? É a palavra de Deus. Ela não é Deus, mas ela é a palavra de Deus. Ela representa a Deus, né? Ela é, vamos dizer assim, a prova viva da inspiração de Deus através de homens que a escreveram e de homens e mulheres que participaram, no caso aqui, dessa grande história, né, dessa grande história bíblica, no caso aqui. Bom, vamos lá. Vocês perceberam, entendeu, o teor da música, né, de introdução. Ela é oriental, e foi por que eu coloquei isso daí. Por quê? Porque a Bíblia, ela se encontra, entendeu, no Oriente Médio. Toda a tradição bíblica, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele está preso entre o Oriente Médio, Ásia Menor, ali um pouco da Itália, né, Roma e tal, mas basicamente, entendeu, a Bíblia se encontra ali. Então a Bíblia, ela é um livro oriental. Quando você lê o livro de Cantares, é um livro oriental. O livro de Eclesiastes, a filosofia contida ali é oriental.
A filosofia contida, por exemplo, em Provérbios, em Meshalim, né, em hebraico, é oriental. Você não tem, entendeu? O Correlê, que é o Eclesiastes, você não tem, entendeu? Vamos dizer assim, uma conotação ocidental frente a essa tradição oriental. E eu prezo muito por isso. Prezo muito por isso. Porque o pensamento deles era semítico. E Deus, ele nos usa de acordo com aquilo que nós somos, né, como instrumento musical. Ele não nos toma em possessão, por exemplo, você fala simplesmente aquilo que ele quer. Não. Ele age em nós, deposita em nós a sua palavra e nós a transmitimos. É lógico, por exemplo, em alguns momentos, alguns profetas, né, tanto, por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e agora, né, contemporaneamente, profetas que eu falo profetas de verdade, que exercem, por exemplo, o ministério profético em todos os sentidos. Eles literalmente dizem aquilo que Deus realmente quer dizer e falar. É como se Deus estivesse falando ali. Mas geralmente, por exemplo, quando um pregador, por exemplo, se levanta e traz a palavra de Deus, o Senhor se utiliza do conhecimento que ele tem, né, da visão de mundo que ele tem, das experiências que ele tem, da maneira como ele interpreta e compreende a Bíblia também. E isso daí Deus usa de uma forma, por exemplo, aceitável, né, para que outras pessoas se edifiquem através daquilo que ele disse, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor realmente o levou a realizar aquilo ali. E a palavra de Deus aí traz cura, traz libertação, é o dom da palavra. Então Deus, ele age dessa forma, entendeu? Deus é maravilhoso, né? Ele sabe como agir, ele nos conhece, né? E ele sabe realmente potencializar aquilo que há de melhor em nós em todos os sentidos. Por isso, entendeu, que eu prezo pela tradição oriental da Bíblia. Eu sei que a Bíblia foi escrita no grego koiné, no Novo Testamento tem a Septuaginta também, que foi os judeus que ficaram ali em Alexandria, na época de dominação macedônica, ali naquela região da Judéia, transliteraram toda a Torá, entendeu, para a versão de 70 e colocaram os livros que são considerados apócrifos para a Torá no momento atual e também para os protestantes, mas que a corrente, por exemplo, católica, ela aceita como um livro, por exemplo, que faz parte aí do Antigo Testamento, né? Livro, por exemplo, de Macabeus, né? Uma parte estendida de Daniel, Eclesiástico de Ben Sirac, né? Tobias, e sim vai. Mas, entendeu? A discussão não é essa, né? Aliás, eu não quero apresentar isso daí, só estou querendo, entendeu, de certa forma, embasar o conteúdo bíblico. Eu gosto muito de filosofia grega, filosofia oriental, eu gosto. Mas eu não gosto de ficar, por exemplo, misturando uma coisa com a outra. Eu não penso, entendeu, que o pensamento, por exemplo, dos apóstolos era um pensamento grego. Mesmo quando o apóstolo João fala a respeito do Logos, é lógico, entendeu, você tem uma influência grega através do helenismo, naquelas regiões ali da Ásia Menor, da Judéia, sim, entendeu, mas o pensamento deles era semítico. Era um pensamento, entendeu, voltado à cosmovisão judaica. E nessa forma, a igreja lançou suas bases. Aí sim, entendeu? Ela foi, de certa forma, se estendendo mais, aí foi aglutinando elementos da filosofia, se tornou ocidentalizada, o cristianismo se tornou ocidentalizado, houve uma separação do cristianismo judaico, do cristianismo ocidental, as reformas que ocorreram no cristianismo, até, por exemplo, Lutero, a reforma protestante, enfim, sabemos essa história. Mas, entendeu? Eu defendo realmente a Bíblia, mesmo, então, transliterada, no caso aqui, João Ferreira de Almeida, do português, para o nosso português aqui, no caso, né? Mesmo, entendeu, transliterada dessa forma para nós, né, eu defendo, entendeu, a Bíblia como um livro de sabedoria e compreensão oriental. É uma questão de hermenêutica e exegese. Não que eu seja, por exemplo, especialista em exegese, um exegeta. Não, domine o grego e o hebraico. Não, entendeu? Mas um pouco a gente sabe, principalmente desse período, por exemplo, aqui do Antigo Testamento. Então, os irmãos não estranham algumas coisas que eu disser. E se por acaso, entendeu, perceberem que eu falei alguma besteira, aí falem, entendeu, aí nos vídeos ali, enfim, me corrijam, fiquem à vontade em relação a isso. Vamos falar a respeito de salmos. Então, como disse, são mini pregações e nós vamos falar a respeito de temas, vamos dizer assim, que não seguem um padrão especificamente, né? Tem alguns vídeos anteriores mesmo que eu comecei a falar um pouco a respeito de Gênesis e tal, né? Mas a maneira livre de se apresentar a Bíblia assim também é muito significante, porque você dá liberdade também para que Deus venha realmente falar através da sua palavra e de uma maneira, vamos dizer assim, mais espontânea, né? Então vamos lá. Salmo de número 93. Salmo na Bíblia, em hebraico, é chamado de Mizmor, Mizmor David, né? O louvor é chamado aí de Tehillim. O livro de Salmos é como se fosse um inário, né? É a analogia protestante. Mas a diferença é que, por exemplo, esse livro de Salmos, aliás,
os salmos, né, o Tehillim, os louvores, eles não eram, por exemplo, cantados como nós cantamos hoje em dia, né? Você tem a melodia, você tem a harmonia trabalhando juntas ali, né? Você tem vários instrumentos, né? Não, entendeu? Como que era cantado isso daí? Basicamente, os salmos eles eram lidos. Não existia muito assim melodia em relação a isso que era cantado ou falado. Você vê um pouco dessa representação, por exemplo, na recitação do Al-Corão. Tem algumas, vamos dizer assim, leituras da Torá que alguns rabinos fazem, principalmente no livro de Eclesiastes, que é chamado Shir HaShirim, que é o Cântico dos Cânticos, que é feito de uma maneira cantada. Mas esse cantado aí, entendeu, né, é de uma maneira, vamos dizer assim, específica daquele povo ali do Oriente Médio. Então os livros, de certa forma, o Tehillim, né, o livro de Salmos, no caso aqui, esse cenário, ele era basicamente falado e havia um acompanhamento, por exemplo, de harpas, né, símbolos, né, instrumentos, por exemplo, de percussão, né, que eram entoados, aí, no caso, na recitação desses salmos, né, que agradavam a Deus. O louvor, ele tem esse poder, entendeu, de desnudar o ser humano. Então o livro de Salmos é um livro, né, que, de certa forma, trabalha muito essa questão da emoção humana. Então todos os autores, principalmente Davi, ele se abre, entendeu, diante de Deus. Ele abre o seu coração, ele diz o que ele está sentindo para Deus. Então perceba, entendeu, que é muito importante para Deus que nós realmente venhamos dizer aquilo que nós estamos sentindo. É raiva, é medo, é tristeza, é dor. Deus se importa conosco, Deus se importa com isso, entendeu? As pessoas muitas vezes têm a impressão de Deus como algo, vamos dizer assim, que não se importa nem um pingo, entendeu, com você, a sua vontade, entendeu? Ela é soberana e não importa nada aquilo que você pense ou sinta, o importante realmente é que a sua vontade seja realizada. Deus realiza a sua vontade sim, entendeu? Mas Ele se importa conosco, Ele se sensibiliza conosco, Ele nos conforta, Ele nos fortalece. Ele nos leva, entendeu, a realizar aquilo que Ele quer em si, lógico. Ele tem todo esse poder, com certeza, mas, entendeu, se preocupa conosco e nos abençoa, entendeu, e nos livra. O livro de Salmos diz, entendeu, que o choro pode uma noite durar, mas o gozo, a alegria, ela vem raiando, entendeu, pela manhã. Então significa o quê? Que Deus se importa conosco, que os nossos sentimentos são importantes para Deus, e Deus, Ele nos quer alegres, felizes, entendeu. É lógico, em momentos, por exemplo, de tristeza, em momentos, por exemplo, de dor, em momentos, por exemplo, de adversidades, é muito mais difícil você manter, entendeu, essa alegria, mas o convite que Deus sempre nos faz é nos alegrarmos através dos louvores, da sua presença. E para que aí sim, quando recebemos, entendeu, a sua bênção, a nossa alegria realmente seja completa e não saiamos, entendeu, ou deixamos de lado a sua presença, a sua graça, que é o que realmente nos faz feliz, entendeu. O que nós não podemos ser é hipócritas, o que nós não podemos ser, entendeu, falaciosos em relação àquilo que nós estamos sentindo, entendeu. Você está passando por uma dor, por um problema muito grande, você está em sofrimento, você não está em alegria, não está tudo bem, entendeu? As coisas são difíceis, mas Deus realmente, Ele está no controle, Ele pode agir, Ele vai agir. Vamos lá, Salmo 93, Salmo de Davi. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder, o mundo também está firmado e não pode vacilar. O teu trono está firme desde então, tu é desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Eu percebo, entendeu, aqui, uma analogia que o salmista faz em relação aos problemas. Então ele compara os problemas com os ruídos do mar, as ondas, as tempestades. Mas a voz de Deus é maior, né? O Senhor, Ele é mais poderoso do que o ruído dessas águas, do que o ruído dos grandes mares. Quem foi, por exemplo, o mar, ou quem, por exemplo, teve experiência com o mar, ou andou, por exemplo, no caso aqui num barco, em mar, sabe, entendeu, que o mar, ele tem uma característica própria, né? Ele é algo, por exemplo, assim, entendeu, que ele é imprevisível, né? Principalmente quando você tem um maremoto, você tem uma tempestade no mar, então as ondas se tornam maiores, o mar se torna perigoso, né? Não tem como você realmente se salvar em uma situação assim, é muito difícil. Então, o salmista ele nos leva então, a acreditar que o Senhor Todo-Poderoso, né, Adonai, o Senhor, Ele é mais poderoso do que o ruído dessas águas. Ele é mais poderoso do que tudo isso que nos amedronta, do que tudo isso que nos traz medo, nos traz desconfiança. O Senhor, Ele é mais poderoso. E por que Ele é mais poderoso?
O próprio Salmo 93 vai dizer, porque ele reina, ele está no trono. Ele fez todo o mundo, ele antecede todas as coisas. O trono de Deus está firme. Nós muitas vezes, entendeu, podemos não estar firmes em muitos aspectos. Aliás, nós nunca estamos firmes, a vida é imprevisível, entendeu, né? Estamos aqui, não sabemos quanto tempo estaremos aqui, passamos por vários problemas, adversidades, lutas, somos imprevisíveis, né? Somos, vamos dizer assim, estamos como que em um mar, né? E muitas vezes à deriva. Mas Deus não, Deus é seguro, Deus está firme, e a voz dele, a sua presença, é muito mais poderosa do que o ruído desses mares, do que o ruído dos grandes problemas, das tormentas, das dores, das adversidades. Mas é interessante perceber, entendeu, né, que o salmista elenca uma outra característica de Deus, que muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, ele elenca essa questão da santidade de Deus, e nos leva também, entendeu, a buscar essa santidade. Não há como, por exemplo, entendeu, nós, de certa forma, sermos livres e estarmos seguros em meio a grandes problemas e tribulações, se nós realmente não conservarmos ou buscarmos a nossa santidade em Deus, ou buscarmos a sua santidade. Deixarmos que Ele realmente nos inunde com a sua santidade, com a sua graça, nos rendermos a Ele, buscarmos a Ele, né? Muito fiéis são os teus testemunhos. É interessante compreender e entender, né, que Deus ele age em nossas vidas, não é numa única ocasião, várias vezes. E devemos sempre compreender e entender que fiéis são os testemunhos de Deus. Fiéis são aqueles que testemunham a respeito daquilo que realmente Deus fez. Principalmente nós. Porque nós aí sabemos aquilo que Deus fez ou não fez. Alguém, por exemplo, pode mentir, dizendo que Deus, por exemplo, fez determinada coisa, mas Deus não fez, né? Por N motivos aí, questões. Mas nós não, entendeu? Nós sabemos o que Ele fez em nós. Fiéis são os testemunhos dele em nossas vidas. Fiéis são todas as obras que Ele realmente fez em nossas vidas, daquilo que Ele tem realmente para fazer em nós. Então, eu espero que todos nós venhamos aí, através desse Salmo 93, crer, primeiramente, que Ele reina, que os problemas não são maiores do que Ele realmente age, está acima desses problemas, que Ele interfere em nossas vidas, Ele age, Ele nos escuta, e que realmente a melhor maneira, aliás, a única maneira de nós realmente gozarmos do melhor dele sobre nossas vidas, do controle, né, da sua graça, da sua bondade, dos seus livramentos, da sua ação sobrenatural sobre nós, trazendo estabilidade, segurança, é através da santidade, é através da nossa busca incessante a Ele, através da nossa obediência, né, através da nossa participação, né, do controle dele em nossas vidas. Ele apresenta mesmo Cristo como Emmanuel, né, Deus conosco. Então, Deus realmente ele vai trabalhando em nossas vidas, Ele vai construindo a nossa história, e nós somos co-participantes disso daí, né, através de nossas ações, e damos liberdade para que Deus realmente venha agir aí, nos direcionar em relação àquilo que Ele quer. Essa é a vontade dEle, essa é a maneira dEle agir. Espero que vocês tenham gostado. O Salmo 93 que exalta a majestade de Deus Todo-Poderoso e a maneira como nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso e saber que as lutas não são para sempre e que Ele realmente intervém e muda a nossa história desde que nós o busquemos, né, em santidade, busquemos a santidade, nos firmemos. Infelizmente, em alguns momentos nós buscamos a santidade quando estamos passando por problemas. Mas não é que, por exemplo, que nós estamos passando por problemas que nós não podemos buscar a santidade e buscar a face de Deus, não. Aí que nós temos que buscar. Não que, por exemplo, entendeu, quando está tudo bem, não devemos buscar. Sim, principalmente. Mas se, por exemplo, entendeu, por um acaso, e isso não é tão difícil de acontecer, infelizmente, nós não buscarmos, ou não temos, por exemplo, um compromisso muito maior com Ele em santidade, quando tudo está bem, quando as coisas piorarem, busquem a Ele, se voltem a Ele, se santifiquem, né? Procurem, entendeu, a sua face. Ele vai ouvir, Ele vai agir, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Não se afastem dEle. Não acreditem, não achem que Deus os esqueceu, porque você pecou, porque você errou, ou porque simplesmente você, de certa forma, não está ali buscando Ele como você buscava anteriormente. Deus não esquece de você. E às vezes os problemas são, vamos dizer assim, formas que Deus encontra para nos levar para próximo a Ele, para enxergarmos a Ele, para nos aproximarmos dEle. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Estou aqui para qualquer coisa. Muito obrigado. E vamos que vamos. Shalom e salam também.
em árabe, né? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.